Esse é um evento que a gente tem feito com algumas instituições, não só faculdades, mas também até empresas. E aí, é uma apresentação em que eu vou tratar com vocês dos temas básicos, dos princípios de educação financeira pessoal, que são fundamentais para a gente conduzir as nossas finanças da melhor forma possível, obtendo resultados e, consequentemente, fazendo o dinheiro funcionar para as nossas vidas, fazendo o dinheiro se tornar uma ferramenta do nosso desenvolvimento. E aí essa tem sido uma das minhas... Isa, Oh, Marcelo. exatamente. Pronto. Quando você quiser Pronto, o slide, você me fala que eu vou passando para você. pronto, ótimo. Tá Então é bom? isso. Como vocês estão podendo ver agora na tela, educação financeira, sua vida no topo. Eu estou aqui pela Topo Humana Educação Financeira, que é uma iniciativa minha e de outros profissionais que lidam com educação financeira, que gostam de falar de educação financeira, que principalmente gostam de ensinar e repassar o que sabem sobre o tema, hoje em parceria aqui com a Uninasal. Pode passar o slide, por favor. E aí, quem sou eu, né? Me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou Marcelo Ferreira, atuo como educador financeiro, sou funcionário de um banco público, né? Eu trabalho já há 20 anos no Banco do Nordeste, mas fora do banco eu tenho uma ampla atuação profissional. Eu sou educador financeiro já há algum tempo. Durante 7 anos e pouco eu tive um blog com um amigo meu, também colega do banco, o Enriquecimento Total. Pronto, só volta lá para a apresentação, por favor. Aí. Tivemos um blog chamado Enriquecimento Total, que não existe mais, e logo depois iniciamos, com outros colegas, as atividades na Topo Money e Educação Financeira. E, além de educador financeiro, eu sou professor de um curso da Topo Money, que é o curso que está disponível até o momento, vocês vão saber mais sobre ele, curso chamado Adeus Dívidas. Minha formação, né? Eu sou economista de formação, sou autor de 5 livros técnico-didáticos, sou professor também de educação financeira, mas também sou professor numa pós-graduação na Faculdade Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas. Eu sou professor do MBA em Gestão Estratégica de Negócios e faço a disciplina de Finanças Corporativas. Sou especialista em gestão empresarial, tenho um MBA em Gestão de Negócios Financeiros e tenho um mestrado em Administração. E, além disso, ainda atuo como conselheiro fiscal lá no Bahia. Então, já tem quase 1 ano e meio que eu estou como conselheiro fiscal lá. Assim, vocês conseguem ver que a área financeira é uma das minhas paixões, assim, é dos temas que eu mais gosto de trabalhar. E hoje, pode dar um clique, Daniela, por favor. Hoje a gente está conversando comigo na versão, digamos assim, educador financeiro. Pode passar. Pronto, essa é a logo do curso do qual sou professor, lá na Topo Money. Esse curso ele é um curso online, ele está disponível para vocês se inscreverem. É o curso Adeus Dívidas, que é um curso que estrutura o que eu aprendi ao longo dos últimos 20 anos aí sobre educação financeira, lendo, estudando sobre o tema, pesquisando, tentando descobrir mais, mas principalmente aplicando a minha própria vida prática. Então tem muito resultado das coisas que eu fiz na minha vida prática, na minha vida financeira, e que eu tenho alcançado bons resultados, graças a Deus, e que tem me permitido realizar muitos sonhos, alcançar muitos objetivos e me permitindo também sonhar com outras coisas que serão alcançadas, se Deus quiser, ainda em 2022 e nos anos seguintes. Pode passar, por favor. Pronto, pode dar 2 cliques. Então, pessoal, esse é o tipo de notícia... Não, pode voltar, por favor. Então, pessoal, esse é o tipo de notícia que a gente vê com frequência nos meios de comunicação, em toda a imprensa.
Por exemplo, percentual de famílias com dívidas sobe pelo sexto mês seguido e chega a 64%, diz Confederação Nacional do Comércio. Endividamento das famílias é o maior em 3 anos. De quando são essas notícias não é muito relevante nesse momento. O relevante é que são notícias comuns. Essa primeira, inclusive, percentual de famílias com dívidas, que estava em 64%, ele foi atualizado e o Brasil fechou 2021 com 71%, maior indicador dessa série. Então, temos no Brasil um conjunto de população, de sociedade, de famílias muito endividadas, exageradamente endividada, e que isso traz transtornos não somente para as pessoas individualmente, claro, traz transtorno para as famílias que perdem poder de compra, perdem capacidade de consumir e, consequentemente, ficam mais distantes de fazer aquilo que gostariam, de realizar seus sonhos, de alcançar seus objetivos. Mas isso também é muito prejudicial para a economia do país, porque na medida em que as pessoas perdem crédito, essa situação faz com que muita gente não possa mais consumir a crédito, só à vista. Isso faz com que a gente perca um dos motores da economia do país, que é justamente essa capacidade de comprar hoje e pagar depois, chamada crédito. Isso alavanca a economia, alavanca as empresas, faz com que as empresas possam vender mais, e vendendo mais, vão faturar mais e, consequentemente, terão estímulo e terão um cenário favorável para fazer investimentos, adquirir maquinários, equipamentos, mobiliário, investir em marketing, etc., e investir nas pessoas, investir em contratação de pessoas. E até mesmo na formação desses seus funcionários. Então, toda uma cadeia produtiva geral, ela se perde por causa desse endividamento todo. A gente sabe que o país tem uma série de problemas estruturais muito sérios, mas nós temos também o problema dos baixos níveis de educação financeira. Isso contribui sobremaneira para essa situação e faz com que o quadro se agrave cada vez mais. Então, é nossa missão cuidar das nossas finanças em casa da melhor forma possível, se não pela economia do país, por nós mesmos, né? Acho que a gente somos os principais responsáveis pela nossa situação financeira e cuidar disso é uma obrigação de cada um. Pode passar. Porque é a partir desses cuidados que a gente vai alcançar aquilo que a gente deseja. Então, eu trabalho com 4 princípios da educação financeira. Esses 4 princípios, eles funcionam juntos e de uma forma muito sinérgica, né? Assim, sinergética, muito consolidada, que faz com que a gente possa, aplicando esses princípios, alcançar bons resultados. Pode dar um toque aí, por favor. O primeiro princípio de educação financeira é a conscientização. E aí a gente entra muito nas questões do que a gente pensa a respeito do dinheiro, do que a gente pensa a respeito do consumo, a respeito da poupança, dos investimentos. E isso faz com que a máquina, digamos assim, educação financeira, comece a funcionar na nossa cabeça. Pode dar mais um toque. O segundo princípio, que é a orçamentação doméstica, a gente vai comentar aqui um pouco. Inclusive, um dos 2 presentes que eu tenho para vocês está nesse princípio aqui, da orçamentação doméstica, que, traduzindo assim para o futebol, digamos assim, é o meio-campo, né? É onde você ganha o jogo de futebol. Você tendo isso aí bem estruturado, você está em condição de alcançar aquilo que você deseja. Pode dar mais um toque. Terceiro princípio, que é o princípio da expansão do patrimônio, ou seja, a gente constrói um orçamento doméstico para que tenhamos recursos para expandi-los. Porque aí, quando a gente expande os recursos, a gente passa a ter condição de fazer aquilo que a gente deseja, de alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Pode dar mais um toquezinho. E o quarto e último princípio, que é o princípio da preservação. Essa questão da preservação é muito importante também, porque não adianta a gente batalhar tanto, conquistar e depois sair perdendo pelo meio do caminho. Até porque
na educação financeira, a gente tem um fator muito importante que é o tempo. Então, leva um certo tempo construir alguma coisa e leva um certo tempo para alcançar os nossos sonhos, para chegar num patamar que a gente possa realizar nossos objetivos. Então, preservar, saber ganhar e saber preservar são duas dimensões, dois princípios muito importantes dentro da gestão das nossas finanças pessoais. Pode passar. Conscientização, pessoal. Então, começando, a gente vai falar do primeiro dos 4 princípios da educação financeira, que é o da conscientização, onde tudo nasce, onde tudo começa. Não só na educação financeira, mas nas mais diversas áreas da nossa vida. Eu diria que só por estar aqui, nesse momento, assistindo essa apresentação e se disponibilizando a conversar comigo a respeito do tema, vocês já estão dando um passo à frente e se tornando mais avançados, digamos assim, na gestão das suas finanças do que a maioria das pessoas. Pode dar um toque, por favor? Então, a gente vai trazer aqui alguns números para pensar a respeito. Pode dar 3 toques. Eu controlaria isso. Mas pronto. Então, o que é que acontece? Houve uma pesquisa, pode dar mais um toquezinho, que eu acho que tem mais um item embaixo. Não, volte, eu achei que tinha mais alguma coisa. Então, esses dados são de uma pesquisa feita em 2015 pela agência de risco Standard & Poor's, que é uma agência de risco internacional. Ela estabeleceu um ranking de educação financeira entre 144 países. E o Brasil ficou na 74ª posição, ou seja, mais ou menos no meio da tabela, com um resultado de 35% de brasileiros educados financeiramente, minimamente educados financeiramente. O primeiro lugar ficou empatado entre Noruega, Finlândia e Suécia, com 71%, ou seja, o dobro do que a gente tem aqui no Brasil. Então, é um sinal, tudo bem, são números de 2015, essa pesquisa ela não foi mais atualizada, mas ainda é muito sintomático, porque a gente vê no dia a dia e vê os números da economia brasileira indicando que temos um problema seríssimo ainda de crédito, de superendividamento, e que tem muito a ver com essa situação, tem muito a ver com esses baixos resultados de educação financeira. Então, nós, com a Topo Humana Educação Financeira, temos essa missão de disseminar e de fazer a educação financeira chegar ao maior número possível de pessoas. Temos os nossos canais, a gente vai falar sobre isso, mas esse é o primeiro ponto. Eu acho que é se conscientizar que temos o problema, porque quando a gente se dá conta e reconhece que tem o problema, já começamos a atuar na resolução. Então, esse é o principal ponto, né, da conscientização, é o reconhecimento do problema. E a gente vai passar na próxima lâmina para falar de um ponto fundamental que influencia na nossa consciência. Pode passar, por favor. Esse próximo ponto, ele influencia na nossa consciência. Pode dar um toque, por favor. Nós temos, então, alguns mitos que influenciam o nosso pensamento, influenciam o nosso raciocínio, não só na área financeira, mas nas diversas áreas da vida, mas como a gente está falando aqui agora de financeiro, então, realmente, alguns pensamentos, algumas crenças limitantes têm influenciado e têm atrapalhado. Pode dar outro toque, por favor. E aí a gente combate isso com a realidade. Alguns exemplos. Tem gente que utiliza aquele pensamento bíblico, aquela passagem bíblica de que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Qual é a realidade que pode combater esse pensamento? Veja só, isso é uma verdade, mas é uma verdade numa época remota, numa época distante, numa época de pouco conhecimento comparada a hoje, e numa época em que a riqueza, ela essencialmente ela era conseguida a partir da guerra ou da escravidão das pessoas. Então, por isso despertava tanta antipatia, a ponto de ser citada na Bíblia dessa forma, né?
Outra forma também, outro mito, né, que se coloca, exemplo de mito que também tá na cabeça das pessoas. Ah, eu vou guardar dinheiro para quê? Para que eu vou ficar acumulando dinheiro? Eu vou gastar hoje. O importante é agora, é o hoje. Porque se eu morrer jovem, o que, que vai acontecer com esse dinheiro? Vai para o governo? Vai para os meus parentes? E qual é a realidade da coisa? No Brasil, nós temos hoje uma expectativa de vida de cerca de 77 anos. Então, a perspectiva de morrer jovem, óbvio, ela existe, mas ela não é a mais provável, ela não é tão provável, digamos assim. Então, a gente precisa estar preparado para o futuro, porque imagine se você não está preparado e vai até os 77 anos de idade, ou até os 80, ou até os 90 anos. Hoje, a expectativa de vida é 77 anos, mas daqui a algum tempo, ela vai bater nos 80 anos e talvez até nos 90 daqui a algum tempo, a mais algum tempo. Então, a gente tem que preparar o futuro. A gente tem que preparar o futuro para não estar sempre em aperto, sempre em apuro, sempre em dificuldade. Claro que a gente cuida do nosso presente. É muito importante também para a gente ter um futuro feliz, um futuro próspero, a gente ter um presente em que a gente se permita realizações. Inclusive, por isso que eu sempre digo que ao alcançar, ao conseguir chegar no valor para um determinado objetivo, pegue e realize logo ele, assim que possível, para você ter esse sabor da realização numa época presente, numa época que ainda se está mais jovem. Então, não existe essa briga, essa guerra entre curto e longo prazo, entre presente e futuro. Tudo é uma questão de equilíbrio. E aí é uma coisa que eu quero que vocês já tenham em mente. Equilíbrio é uma das palavras-chave, é uma das palavras fundamentais para você administrar seu dinheiro de uma forma inteligente. Pode passar, por favor. Pronto. Então, esse princípio, eu quero encerrar com essa frase da Virginia Woolf, que eu acho que é uma escritora irlandesa, que diz o seguinte: é mais fácil matar um fantasma do que uma realidade. Assim, a gente precisa superar essas crenças limitantes, esses pensamentos de que dinheiro é sujo, de que todo mundo que é rico necessariamente é desonesto, teve que fazer desonestidade para alcançar o que tem, porque a realidade nos mostra uma série de exemplos também em sentido contrário. Então, tudo é novamente uma questão de equilíbrio, uma questão de bom senso, uma questão da gente ter realmente um dimensionamento adequado das coisas. Vou passar, por favor. Orçamentação doméstica. Esse é um ponto chave, esse é também óbvio, mas é um ponto decisivo, é um ponto onde tudo acontece. E se é na conscientização que as coisas nascem, né, que as coisas começam a surgir, nas finanças pessoais, a orçamentação é que vai te dar o rumo e vai te dar o quadro, né, vai te dar a fotografia da sua situação. Pode dar mais um toque. Eu trouxe aqui um exemplo, e assim é um exemplo bem simples, bem rudimentar, de um orçamento mensal de um casal. Isso é só mais para ter uma exemplificação. Não sei se está sendo possível ver em detalhes, mas eu vou ler aqui um pouco, só para poder dar a geral aqui para vocês. Aqui temos um orçamento mensal de um casal. Do lado esquerdo, a gente coloca a renda do casal e do lado direito as despesas. Então, eu imaginei aqui um casal que tem o homem com um salário líquido de R$ 2.250 e a mulher com um salário líquido de R$ 2.250 também. Aí um ponto já para vocês ficarem ligados e observarem. Eu citei aqui salário líquido. Salário líquido. Por que salário líquido? Eu cito salário líquido porque é o dinheiro que efetivamente vai entrar na conta todos os meses. A gente não recebe o salário bruto. Salário bruto, vocês sabem, né? Tem uma série de descontos, INSS, plano de saúde, se tiver, a participação no plano de saúde, uma participação na previdência privada, se tiver, alguma coisa ligada a vale transporte e tal. Então tem alguns descontos
que são feitos e resultam no salário líquido, que é isso que entra na conta todos os meses e é com isso que a gente tem que viver e administrar a nossa vida financeira. Então, se ele ganha R$ 2.250 líquidos e ela R$ 2.250, esse casal tem um total de renda de R$ 4.500. Aí, estimamos aqui despesas as seguintes. Aluguel, R$ 700. Condomínio, R$ 285. Supermercado, 230. Combustível, 200. Manutenção do automóvel, 200. R$ 300 de plano de saúde. R$ 280 de telefone fixo e internet. R$ 150 de TV por assinatura. R$ 130 o telefone celular dele, 170 o celular dela, R$ 150 por mês de educação, R$ 315 de gasto com lazer, R$ 150 de gasto com vestuário, R$ 50 aí entre cabeleireiro e barbeiro por mês, R$ 550 com outros gastos do cartão de crédito e R$ 400 com outros gastos. Total das despesas, R$ 4.260. Então, eles têm uma renda no lado esquerdo de 4.500 e uma despesa no lado direito de 4.260. Isso resulta em renda menos despesas, 4.500 menos 4.260, vai resultar em R$ 240 positivos, ou seja, superávit. Então, esse casal, ele em média, né, seguindo esses números, ele consegue fazer sobrar R$ 240 por mês. Pode dar um toque, por favor. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Com esse meme aqui. A gente tem as pessoas que fazem sobrar dinheiro e estão do lado esquerdo do slide, e tem as pessoas que não fazem sobrar dinheiro e estão do lado direito do slide. Quando é que a gente faz sobrar dinheiro? Quando a gente faz igual o casal do nosso exemplo. Quando a gente gasta ou tem despesas menores do que o valor que a gente recebe todos os meses. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente vai para o lado direito do slide e passa a não sobrar dinheiro. E isso tem consequências. Ambas as situações têm consequências. Do lado esquerdo, quem faz sobrar dinheiro, tem as seguintes consequências. Faz sobrar dinheiro, pode utilizar esse dinheiro de diversas formas, inclusive aplicar ele. Aplicando esse dinheiro, você vai receber juros. Recebendo juros, você vai aumentar esse valor todos os meses. E aí vai avançando e vai ficando mais perto de alcançar seus objetivos. Quando você não faz sobrar dinheiro, você tem que pegar dinheiro emprestado através de uma linha de crédito chamada cheque especial, que não é nada baratinha no país, aqui no Brasil, e vai pagar juros altíssimos. Ou seja, na prática, quem está do lado direito termina pagando juros para o banco e para quem está do lado esquerdo também. Então, é por isso que a gente tem que ter um cuidado muito significativo com as nossas finanças e com o nosso orçamento doméstico para que a gente faça sobrar dinheiro. Pode dar um toque. E esse aqui é o nosso presente para vocês. Esse é o primeiro dos nossos presentes. A gente tem um QR Code aqui. Esse QR Code ele leva a uma página da Topo Money, Educação Financeira, que ela te dá uma planilha de controle orçamentário doméstico, completamente gratuita. Essa planilha, ela funciona de uma forma bem automática e vai te ajudar a controlar seus gastos da melhor forma possível. Por quê? Você vai lançando os números e vai somando. Você não precisa fazer a conta, você aperta o botão somar, ele soma na própria planilha, e ao final, quando você termina o mês, você pode, com outro botão, gerar uma nova planilha e começar tudo de novo. Então, assim, você vai tendo os seus controles mensais e vai conseguindo analisar mês a mês o que está acontecendo com suas contas. Eu vou só deixar um link aqui, porque caso alguém esteja assistindo pelo celular e não possa fazer o download agora, deixa eu ver aqui, e não possa fazer o download agora, aí pode usar esse link aqui
e ir também para a mesma página. Pronto. Aí, Rafa mesmo que estava aqui no chat, estou no celular. Pronto, Rafa, no chat tem aqui o link desse mesmo QR Code, a mesma coisa. Aí vai facilitar para vocês. Então aproveitem, acessem, façam download e utilizem bastante essa planilha. Já tem pessoas utilizando e ficando muito bem. Inclusive, uma das pessoas que está utilizando é uma profissional lá de Feira de Santana que está trazendo um desafio para mim, particularmente. Eu estou fazendo um piloto com ela, iniciando a trajetória de orientador financeiro. Mais do que educador financeiro, agora começando a lidar também como orientador financeiro, que é um outro serviço que a gente está pensando em colocar na Top Money, se der certo. Até porque eu estou estudando para uma certificação internacional na área, que é a de planejador financeiro pessoal, CFP. Então, se Deus quiser, obter logo a CFP para poder, não para ser autorizado, que ela não é obrigatória, mas para poder ter uma qualidade melhor nesse serviço, se tudo der certo. Mas é isso, pessoal. Então, quem está no computador pode fotografar aí rapidinho o QR Code. E quem está no celular, o link já está no chat. Você tem como pegar depois a planilha. Pronto, pode dar um toque. Então, pessoal, para cuidar bem do nosso orçamento doméstico, a gente tem que economizar com inteligência. E aí eu quero dar a vocês 5 sugestões básicas, realmente, para podermos economizar com inteligência nas nossas contas e, consequentemente, nos aproximarmos cada vez mais da situação em que sobra dinheiro no nosso caixa, né, nas nossas contas bancárias todos os meses. Daniela, pode dar os 5 toques logo, por favor. Pronto. Então, primeira sugestão, apague as luzes ao sair de um ambiente. Essa parece até óbvia, mas é sempre importante a gente estar ressaltando isso, de que, ainda mais nos tempos de hoje, com energia elétrica bastante cara, né? Bastante elevado as tarifas aqui no Brasil, é importante manter esse cuidado com a luz elétrica, gastando estritamente o necessário, como uma forma de economizar com esse gasto que ele é variável, e sendo variável, então, pode trazer, de vez em quando, algumas surpresas desagradáveis. Segunda dica, aqui nesse momento, não vá ao supermercado sem uma lista prévia, com fome, cansado ou nervoso. Quando você faz isso, vai ao supermercado de qualquer maneira, você pode cometer erros e adquirir produtos vencidos ou muito próximos da data de vencimento, por estar, de repente, cansado e não prestar atenção. Você pode comprar mais do que o que deveria ou do que havia planejado na sua lista. Se for sem a lista, você vai tender a fazer as compras de uma maneira completamente desorganizada, vai faltar itens essenciais, vão faltar itens essenciais, e poderão sobrar itens que não eram tão necessários, e você comprou mais do que o que poderia ou até deveria naquele momento. Então, por conta desses riscos todos, é importante ir ao supermercado com a lista prévia, feita tudo direitinho, e em boas condições, não estando com fome, descansado e de uma forma calma. Terceira dica, feche a torneira ao fazer a barba, se ensaboar ou escovar os dentes. Aqui também é uma outra economia que a gente tem que fazer de água, que é um outro recurso natural complicado, que a gente precisa preservar, precisa ter esse cuidado. Inclusive porque a água é utilizada muito no Brasil para energia elétrica. Então, quando a gente desperdiça água, consequentemente, indiretamente, desperdiçamos energia elétrica também. Então, está lá fazendo a barba, na hora que molhou o rosto, que vai passar a lâmina, fecha ali a torneira, ou a mesma coisa durante o banho para se ensaboar, ou para escovar os dentes também. Essa quarta dica, ela é bem interessante para você pensar quando você tiver com a planilha aí, vendo suas contas e identificar que precisa cortar algumas despesas. Ela é uma dica interessante, ó. Corte um pouco em várias despesas diferentes. Por que eu sugiro isso? Eu já vi educadores financeiros sugerindo chegar logo nas despesas supérfluas e dar logo um corte total nelas.
esse tipo de prática, esse tipo de medida é que faz com que algumas pessoas achem a gestão das próprias finanças uma coisa chata, uma coisa irritante, uma coisa que está ali só para chatear, para tirar o prazer de viver e tal, e deixar a pessoa ali presa só às obrigações. A função da educação financeira não é essa, é fazer com que você se estruture para melhorar de vida e para, de alguma forma, manter as coisas boas da vida dentro do seu padrão. Então, se você puder, o ideal é que você avalie todas as suas despesas e tente cortar um pouco em cada uma delas, em vez de chegar em uma ou duas e dar um corte total. Se você tem o hábito, por exemplo, de ir 2 vezes por mês ao cinema, aperte um pouquinho o cinto e vá uma vez. Pelo menos você continuará indo uma vez ao cinema. No outro final de semana que você iria ao cinema, você pode tentar buscar um outro tipo de lazer mais em conta ou até mesmo gratuito, assistindo um filme diferente em casa, ou fazendo uma pipoca, ou fazendo alguma coisa diferente. Mas é importante ter essa criatividade para fazer esse corte de uma forma paulatina. Porque aí, fazendo isso, o impacto do ajuste das despesas ele é menor e, consequentemente, fica mais fácil de ser executado. Não adianta eu chegar aqui e propor uma medida radical que você vai cumprir um mês ou dois no máximo e depois vai abandonar. Não vai resolver seu problema. Então é melhor propor uma medida que vai fazer você aplicá-la de uma forma duradoura, até que a situação melhore, a renda aumente e tal, e você possa retomar o seu padrão que você gostaria de ter, né? O padrão que você gosta de ter. E, por fim, a quinta dica: compare os custos do carro próprio com outros meios de transporte. Isso se aplica muito bem em cidades como Salvador e tudo, que a gente tem que avaliar essa questão. Transporte é uma das despesas mais elevadas que existem. A gente precisa, é fundamental até para ir trabalhar, então tem que avaliar realmente os custos do carro próprio com usar os transportes por aplicativo, Uber 99 e outros, utilizar o sistema de transporte público, de repente, a depender da distância, bicicleta ou a pé, ver de repente se no transporte por aplicativos é possível dividir com algum colega que resida próximo. Enfim, existem alternativas aí para serem pensadas e para serem analisadas. Inclusive, lá no canal da Topo Money no YouTube, aproveitando já para pedir que vocês acessem, se inscrevam e conheçam os vídeos, tem alguns vídeos falando exatamente de transporte, de despesas com transporte e com aplicativos. Então, já convido vocês de antemão a ir lá no canal e se inscrever. Pode dar o toque. Pronto. E para que não reste dúvida de que é plenamente possível cuidar desse planejamento, eu trago esse exemplo, sempre trago esse exemplo. Um estudo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, já mostrou que a ave, de nome científico Aphelocoma californica, consegue planejar o consumo de comida sob situação de escassez. Essa é uma experiência que foi feita aí uns 15 anos atrás, muito interessante com essa ave, em que os cientistas, os estudiosos, eles, durante alguns dias, entregaram uma quantidade de alimento a essa ave. E aí essa ave ia se alimentando. Depois, eles passaram a entregar uma quantidade menor. E depois, na outra semana, uma quantidade menor ainda. O que eles perceberam é que, quando as quantidades iam diminuindo de comida, a ave ela ia também comendo menos. Então, esse é um sentido de planejamento e de uso dos recursos muito nítido que essa ave apresentou durante a pesquisa e que a gente também tem que apresentar na nossa vida como forma de manter as nossas finanças em ordem e, consequentemente, ter uma vida mais inteligente, mais sustentável e até mesmo mais saudável. Pode passar. Enquanto Daniela vai conseguindo voltar ao slide que estava, estou lendo aqui alguns comentários. A Fernanda: isso é bem bacana, pois impostos e manutenção são altos. Sem dúvida, viu? Na questão do carro próprio, né? Eu imagino que seja. É esse agora? Pronto, agora é esse aí, Daniela. Obrigado. Então, finalizando esse segundo princípio do orçamento doméstico,
Eu vou citar o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. A vontade jamais pode ser satisfeita, posto que se ela fosse satisfeita, deixaria de ser vontade. Então, a cada satisfação se reproduz a necessidade, a cada desejo satisfeito surge a cada desejo satisfeito um outro desejo surge, e assim, infinitamente, nesse círculo infernal da vontade. Assim, a gente então precisa compreender a natureza humana, que a gente sempre está desejando, sempre está querendo. Então, até ter o cuidado com esse círculo infernal da vontade é importante para que a gente controle o nosso dinheiro de uma forma inteligente, de forma sustentável, para poder seguir em frente e fazer aquilo que a gente realmente deseja. Então, é importante ter essa consciência, né? Pode passar, Daniela, por favor. Terceiro princípio, o princípio de expansão do patrimônio. Muita gente gosta, quer saber a respeito. Então, pode passar. É o que a gente faz com o dinheiro que sobra. Pode dar mais um toque, Daniela, por favor. Então, pessoal, estão aparecendo na tela alguns termos, algumas palavras, algumas siglas ligadas a investimentos, a mercado financeiro, enfim, a aplicações financeiras de forma geral. Eu queria saber de vocês, quantos de vocês já tiveram algum tipo de experiência com a aplicação financeira? Não precisa citar números nem valores, mas se sim, que tipo de aplicação financeira vocês já conheceram nas vidas financeiras de vocês? Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui para eu saber aqui. Pronto. Deixa o chat aberto. Kézia marcou aqui poupança. Kézia, você vai ver daqui a pouco que isso é mais comum do que o que se imagina. Não se preocupe. Mais alguém, pessoal? Da sua experiência financeira? Mais ninguém? Daniela, aí tem alguma experiência, Daniela, com aplicação financeira, com investimento, essas coisas? Poupança também. Poupança também, né? Fernanda, quando o gerente enche o saco para aplicar o que temos em conta. Tá certo, Fernanda. Muito bem. Assim, desses três depoimentos que a gente teve, a gente percebeu uma predominância da caderneta de poupança. Isso é normal aqui no Brasil, é a aplicação financeira queridinha, mais conhecida. Pode passar o slide, Daniel, por favor. É a aplicação mais conhecida e a queridinha realmente dos brasileiros. É a que as pessoas estão mais acostumadas. Pode dar mais um toque, por favor. E isso é normal. Então, deixa eu ver para aparecer aqui na tela. Eu quero comentar sobre essa pesquisa. Menos rentável, Fernanda, sem dúvida. Pronto. Nós temos uma pesquisa aqui da Ambima, feita em parceria com o Datafolha em novembro de 2017. A Ambima é uma associação nacional ligada a mercado de capitais, a mercado financeiro, que ela habilita profissionais. Eu tenho uma certificação, 2 certificações vigentes da Ambima, que é a de CPA 10 e a de CPA 20, que me autorizam a oferecer produtos de investimento, inclusive para investidores qualificados, fundos de pensão, etc. Então, o que é que essa pesquisa nos mostra? Pode dar mais um toque, Daniela, por favor. Então, o que é que essa pesquisa nos mostra? Não, é só mais um para marcar o número que estava ali. Pronto, aí. O que é que essa pesquisa nos mostra? O verde claro mostra que, dos entrevistados, 62% não conheciam nenhum tipo de investimento. Não conheciam nenhum tipo. O azul mostra que 23% é que investiam de alguma forma. 23,8%. Então, praticamente 24% é que investiam de alguma forma. E do verde escuro, 13,8% conheciam alguma forma de investimento, mas não investiam. Então, cerca de 3 em cada 4 entrevistados não fazem nenhum tipo de investimento.
Essa é uma das razões pela qual a gente tem taxas de juros elevadas no nosso país. Porque a gente não tem poupança. Quando eu digo poupança, não no sentido de caderneta de poupança. A gente não tem poupança porque a gente não faz o dinheiro sobrar e não tem esse dinheiro para poupar e, consequentemente, investi-lo nas aplicações financeiras. Entre elas a poupança. Mas já de antemão, e até antecipando um pouco do conteúdo que tem lá no canal do YouTube, que vocês podem olhar à vontade, já tem mais de 100 vídeos lá, a caderneta de poupança eu não recomendo de forma nenhuma. E outros profissionais não recomendam. Por quê? Ela não consegue recompor sequer a inflação. Então, eu não acho que seja uma aplicação válida. Acho que vale a pena investir, pesquisar e conhecer as outras formas de investimento de aplicação financeira que vão poder te ajudar a chegar nos seus resultados. A poupança não vai te ajudar a chegar nos seus resultados. Mas mesmo assim, eu diria que vocês já estão à frente desses 70 e tantos por cento que não conhecem nenhum tipo de investimento, que vocês já estão buscando a informação. Então, esse é o nosso quadro. Assim, então, fiquem tranquilos, porque vocês estão numa situação, assim, pelo menos quem se manifestou, está numa situação com a maioria do país. Mas é para isso que a gente está aqui também, para orientar e ajudar a chegar a um patamar diferente na sua vida financeira. Pode passar, Daniela, por favor. E aí eu quero dar algumas dicas de como investir bem. Pode dar estoques, Daniela? Acho que 5 também. Pronto. Então, as 5 dicas que eu quero deixar aqui nesse momento para você investir bem. Primeira delas, defina os destinos dos seus investimentos. Não vale a pena a gente ser tipo tio Patinha, juntar dinheiro por juntar. A gente tem que juntar, tem que conseguir investir e obter retorno para ter objetivos claros. Então, se você vai colocar um dinheiro num fundo de investimento todos os meses para comprar um curso que vai aumentar sua empregabilidade, que vai melhorar sua qualificação para o seu trabalho, deixe isso muito claro para você mesmo. Esse dinheiro, todos os meses, eu estou colocando nesse fundo de investimento ou nessa aplicação financeira para eu fazer o meu curso. Daqui a X meses eu pesquisei, eu descobri que o curso custa, vamos chutar aqui, custa R$1.000. Eu não tenho como pagar os R$1.000 agora, mas eu posso separar R$100 todos os meses. Daqui a 10 meses eu compro o meu curso. Então, isso tem que estar muito claro para você. Quais são os destinos dos seus investimentos. Diferencie ativo e passivo. Isso é uma coisa que a gente pega na linguagem contábil, mas que é fundamental para a gente conduzir as coisas de uma forma adequada. O que é um ativo? Sem a linguagem técnica da contabilidade. Ativo é aquilo que vai colocar dinheiro em seu bolso. Passivo é aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso. Um mesmo item, um mesmo bem, ele pode ser ativo ou passivo. Exemplo, carro. Se você comprar um carro para tentar obter renda com ele, seja como motorista de aplicativo, seja alugando esse carro para um outro motorista de aplicativo ou para alguma outra situação, esse carro ele é um ativo. Você tá gastando para adquirir esse carro, tem algumas obrigações com ele, mas está colocando ele para gerar renda para você. Então, ele é um ativo. Quando você compra um carro para seu uso próprio, para o uso da sua família, para passear, para ir no shopping e tal, ele é um passivo. Ele só traz despesas para você. Agora aqui a gente tem que fazer um parêntese muito importante. Ativo e passivo não tem nada a ver com necessário ou desnecessário. Um passivo pode ser extremamente necessário, pode ser imprescindível até. Um exemplo que eu sempre dou nesse ponto aqui. Suponha que a geladeira da casa de uma pessoa quebra e, ao quebrar, ela chama a manutenção, chama a assistência técnica. A assistência técnica vai na casa dela, analisa a geladeira e conclui o seguinte: ela
até pode ser consertada, mas o custo para consertar ela é muito elevado. Então, ela vai ter que ser trocada. É mais barato ela ser trocada por uma nova do que ela ser consertada. O que acontece? Principalmente se a pessoa não estiver se programando ainda para trocar de geladeira, ela vai ter que ir às pressas e comprar uma geladeira. E provavelmente ela não vai comprar essa geladeira à vista, ela vai comprar parcelado, que é um bem já com um custo, né, mais elevado, é um preço mais elevado, então vai ter que comprar parcelado. Isso gerou uma dívida, gerou um passivo, mas não dá para dizer que a geladeira é desnecessária. Então, é essa diferença que a gente tem que estar fazendo e tem que estar observando. Terceira dica: faça análise do seu perfil de investidor. A análise do perfil de investidor ela é importante para você entender como você lida com as suas finanças, como você lida com a sua relação com os investimentos e, principalmente, sua relação com o risco de perda. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários formulários desse tipo e eu sugiro que você faça pelo menos um por ano. Por que um por ano? Porque a situação ela muda com o passar do tempo. Numa situação aqui, um pai de família de 50 anos de idade, com 2 filhos fazendo faculdade, que ele paga essas mensalidades, ele tem uma tendência, não é uma coisa assim exata, que vai ter que ser dessa maneira, mas a tendência dele é ser um pouco mais conservador nos seus investimentos do que uma jovem estagiária de 20 anos de idade que trabalha o seu estágio só para fazer os seus gastos, se divertir, comprar livros para estudar, etc. Então, o perfil de risco, o perfil de propensão ao risco, a análise do perfil do investidor, ela varia de acordo com o tempo, varia de acordo com outros fatores, então é legal fazer pelo menos uma vez por ano. E aí eu sugiro pesquisar e já ir começando a se conhecer, porque normalmente sai uma sugestão no final de como você deve pensar seus investimentos. Quarta dica: conheça diversas formas para investir regularmente. Então, é importante investir mensalmente, mesmo que pouco, mas invista mensalmente, crie a disciplina. E quem fizer o curso Adeus Dívida vai ver que a gente fala muito de disciplina. Então, crie essa disciplina para poder chegar onde você deseja. E conheça diversas formas para investir regularmente. Porque se você não conhece as formas de investimento, você vai cair exatamente no que está na dica número 5. Você vai acabar investindo, às vezes, naquilo que você não entendeu como é que funciona. E isso vai ficar muito desconfortável. Às vezes você vai investir numa coisa que você não entendeu, só para poder, às vezes, agradar ou tentar pegar a oportunidade que um amigo, que um parente está citando para você ali, mas você não entendeu ainda o risco, não entendeu como é que funciona. Então, eu não recomendo que invista naquilo que você não entenda. Para isso, você tem que começar a pesquisar e entender diversas formas de investir regularmente. Um exemplo próprio meu, nessa seara aí, nessa questão de conhecer os investimentos, é o mercado de opções, que é um mercado de derivativos ligado ao mercado de ações. Eu, durante muito tempo, fui resistente a investir em opções porque eu não conseguia entender ainda direito como é que funcionava. Comecei a entender melhor em 2020 e comecei a investir em opções agora em 2021. E aí eu quero me aprimorar mais, porque eu acho que eu consigo, é possível ser mais efetivo, mais assertivo e ter resultados melhores. Mas eu só comecei a investir em opções depois que eu fui buscar e consegui entender o básico do processo. Hoje eu faço as operações básicas. Eu ainda não faço operações avançadas. Pretendo estudar mais para começar a pensar em algumas operações mais avançadas também. Então é isso, a gente tem que investir naquilo que a gente entende, procurar as alternativas que a gente já sabe como é que funciona. Pronto, Daniela, pode passar, por favor. Então, fechando esse terceiro princípio, eu quero deixar uma frase aqui do Robert Kiyosaki, que é um cara fundamental na educação financeira.
O Kiyosaki, que acho que todo mundo aqui já deve ter pelo menos ouvido falar, porque ele é autor da série de livros Pai Rico, Pai Pobre, que abriu muitas portas na área da educação financeira também, de uma forma muito didática, muito conhecimento nessa área. Ele sempre diz o seguinte, ó, investir não é arriscado, arriscado é o investidor. Então, quando o investidor não sabe o que é que está fazendo, ele realmente assume um risco desnecessário e passa a ter uma probabilidade maior de sofrer perdas, ou se sofrer perdas, isso abalar mais o emocional dele. Então, é importante ter essa noção de tudo que é investimento e só investir naquilo que a gente já conhece. Pronto, pode passar. E aí chegamos ao nosso quarto e último princípio, o princípio da preservação. Ele é importante. A foto aí tem um casal de idosos. Ele normalmente esse princípio é mais voltado para quem já está numa fase de uso dos recursos, nem tanto de produção, mas mais de uso daquilo que acumulou ao longo da vida. Mas a gente procura se preservar sempre, a gente procura se preservar ao longo de toda a vida, inclusive na fase produtiva. Pode dar mais um toque. Então, como preservar o patrimônio? Eu quero deixar aqui algumas dicas. Pode ir tocando, Daniela, até chegar lá. Acho que são 5 também. Beleza, aí mesmo. Então, como preservar o patrimônio? Primeira coisa, evite riscos muito altos. Aí vai muito com aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, de você assumir investimentos que você não conhece. Então, evite o risco muito elevado. Para isso, você tem a análise de perfil do investidor, porque investir tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que faça você ficar tranquilo. Você tem que entender aquilo como uma etapa de crescimento da sua vida, e não como uma coisa para tirar seu sono ou te deixar preocupado. Nossa segunda dica aqui, se algo der errado, não se desespere e refaça o processo. Quando eu digo algo der errado, é porque a nossa vida ela não é linear, e nem a nossa trajetória financeira. Inclusive tem um vídeo meu no canal do YouTube falando isso. Vocês vão conhecer dos vídeos aí, dando uma pesquisada, que vocês vão encontrar. Então, a trajetória não é linear. Eventualmente tem obstáculos, tem percalços, e aí, às vezes, você vai sair um pouco do rumo que você traçou. Mas aí o que você faz? Como você tem um controle orçamentário, você já tem, digamos assim, a forma do processo, então você não se desespera, toma a porrada ali e vai refazendo o processo e se recuperando aos poucos. Essa dica 3 está aqui, continue avaliando a sua perpetuidade, porque isso já era uma conversa com o indicador de perpetuidade, eu vou falar também, mas é um indicador interessante, fácil de ser calculado, e que você tem que sair fazendo essa conta de vez em quando, para poder entender como é que está a sua situação financeira, se você consegue se manter com os recursos que você tem. A quarta dica, mantenha o orçamento equilibrado, aquela mesma situação que nós vimos no Chico Buarque ali, né? Segura ali no lado esquerdo do slide, faça com que o seu dinheiro, os seus gastos sejam menores do que a sua renda, e porque é importante também para você preservar o patrimônio. A quinta dica, você vai continuar investindo para manter o patrimônio. A diferença é que, num certo momento, você vai poder começar a tirar também desse investimento. Mas você tem que continuar investindo um pouco para poder superar o efeito da inflação, que ele existe. E ele corrói realmente o poder aquisitivo do nosso dinheiro. Então, o que R$ 1.000 compram hoje, a gente não vai conseguir comprar daqui a 6 meses com R$ 1.000, provavelmente, por causa da inflação. Pronto, Daniela, pode passar, por favor. Aí a gente tem aqui um exemplo de cálculo de perpetuidade, bem simplesinho, não é uma conta difícil. Sérgio, nosso amigo ali da foto, acumulou R$ 500 mil no mercado financeiro. Sérgio foi investindo bem num fundo de investimento imobiliário, no mercado de opções, e foi ali ao longo de 20, 25 anos, ele acumulou 500 mil. E agora ele tem uma oferta de uma aplicação de renda fixa
que paga 0,95% ao mês. Vamos imaginar que esse 0,95% ao mês é líquido, já descontados os impostos, né? Então, não tem taxas do banco, já descontou tudo, as taxas de administração do banco, os impostos e tal. E aí fica com a rentabilidade líquida de 0,95% ao mês. Então, qual é a perpetuidade que Sérgio tem? Pode dar um toque aí, por favor. Pronto. A remuneração que Sérgio vai poder conseguir, que é a perpetuidade, é o valor disponível que ele tem, vezes a taxa de juros. Pode dar outro toque. Qual é o valor disponível que o Sérgio tem? 500 mil. E qual é a taxa de juros? 0,95%. Mais um toque. Pronto. Então, qual é a resposta? Sérgio vai ter 500 mil multiplicados por 0,95%. É 0,95 dividido por 100, porque se trata de porcentagem. Então, o número que está ali ele tem que ser dividido por 100. Ao multiplicar 500 mil por 0,0095, que é o resultado dessa divisão, a gente vai ter um retorno estimado de R$ 4.750. O que é que eu quero dizer com isso? Sérgio tem aí uma perspectiva de perpetuidade de R$ 4.750 por mês. Se ele não gastar esses R$ 4.750 por mês, gastar, por exemplo, R$ 3.000, o que vai acontecer? Todo mês, essa perpetuidade de Sérgio vai aumentar, porque o valor que ele está deixando lá para render, ele vai aumentando. Então, com isso, ele vai estar enfrentando a inflação também e aumentando, assim, as possibilidades dele nos próximos meses. Pode dar mais um toque, Daniela, por favor. Pronto. E aí, finalizando o princípio da preservação do patrimônio, quero citar aí um dos homens mais ricos do mundo, considerado o maior investidor da história, que é o Warren Buffett. Ele atua até hoje, né? Ele já está com 91 anos, ele atua até hoje, eu sou fã do Buffett. O Buffett diz o seguinte, ó, a regra número 1 é não perca dinheiro. A regra número 2 é não esqueça a regra número 1. Então é preciso ter sempre muito cuidado e fazer o possível para não perder dinheiro. Não perder dinheiro não é não gastar. Gastar está planejado, está estabelecido, você sabe que vai precisar. Não perder é não assumir riscos desnecessários, é não ter descontrole das suas contas. É isso que é não perder dinheiro. Então, você pode passar, por favor. Então, pessoal, o que eu quero de vocês? O que eu gostaria de vocês? Para a gente continuar a nossa jornada. Eu gostaria que vocês comprassem para suas vidas a educação financeira. Por que comprar educação financeira? Pode ir tocando, Daniel. Pronto. 5 motivos aí para vocês comprarem educação financeira para suas vidas. Primeiro, para ter mais opções de escolha em sua vida. Quando você tem suas finanças arrumadas, você passa a poder fazer mais escolhas. E se você tem mais opções de escolha, você tende a escolher melhor e mais próximo do que você deseja, tornando-se assim mais satisfeito. Dinheiro traz felicidade? Sozinho não, mas ele te dá esse tipo de oportunidade, que é muito importante, então não desperdice. Segundo motivo para comprar educação financeira, para ter um futuro mais tranquilo. Quando você tem suas contas arrumadas, tem os seus investimentos, tem, de repente, o seu negócio próprio, tem as suas atividades, você tende a ter um futuro mais tranquilo também, ter menores preocupações com o futuro financeiro, para você, para sua família, filhos, netos, etc. Terceiro motivo, para ajudar mais pessoas. Quando a gente está mais fortalecido financeiramente, nós temos a possibilidade, isso é uma decisão nossa, mas nós temos a possibilidade de ajudar mais pessoas. Se na situação atual você pode ajudar uma instituição de caridade, por exemplo, com R$20, se você tem uma renda e conseguiu formar uma renda que é o dobro, você passa a poder contribuir com 40, com 60. Então você vai poder ajudar mais pessoas.
Ou, se não quiser também uma instituição de caridade, você pode ajudar na sua família mesmo, na sua vizinhança, enfim. Quarto motivo para você comprar educação financeira, para você realizar os sonhos, os seus e de sua família. Isso é uma coisa fabulosa, vocês não têm ideia de como isso é valioso. Eu já vivi essa experiência algumas vezes e sei o quanto é importante. Então, eu recomendo muito a todo mundo que se organize financeiramente para realizar sonhos também. Quinto motivo para você comprar a educação financeira para a sua vida, para você poder aproveitar melhor sua capacidade intelectual. Quando você consegue arrumar sua vida financeira, você pode investir mais para melhorar sua capacidade intelectual. Você pode procurar outras oportunidades. Você pode procurar caminhos para se desenvolver mais. E de uma forma que atenda às suas necessidades e que atenda aos seus desejos, que de repente você opte por executar um projeto num sábado à noite, quando a ideia surgiu na sua cabeça, ou quando ela ficou mais fluida, e você possa chegar numa terça-feira à tarde e fazer uma outra coisa, não precisa necessariamente trabalhar, você pode fazer uma outra coisa. Então, quando a gente consegue estruturar as finanças, a gente pode chegar nesse ponto de aproveitar melhor nossa capacidade intelectual. Mas, no fim, como uma forma de resumir tudo isso, por que comprar educação financeira? Eu queria que Daniela desse mais um toque. Pronto. O resumo de tudo é liberdade. Então, aqui eu quero propor a vocês iniciar uma jornada para vocês buscarem a sua liberdade financeira. A liberdade de fazer tudo aquilo que a gente falou na outra lâmina. De ajudar mais pessoas, de realizar os seus sonhos com os de sua família, de melhorar sua capacidade intelectual, poder aproveitar mais, de ter opções, enfim. Tudo isso é uma questão de liberdade. Ivan comentou aqui, é verdade, professor, e tem um bom equilíbrio. Ainda bem que você pegou essa palavra-chave, Ivan, equilíbrio. É muito importante. Você vai ver isso no relacionamento aí com a Topo Money. Você vai entender que a gente trabalha muito essa questão do equilíbrio, de colocar as coisas na balança para ter resultado. Então é isso, pessoal. Liberdade financeira. É isso que a gente quer trazer para vocês. O conhecimento para que você comece a correr atrás da sua liberdade financeira. Pode dar mais um toque, por favor? Aí eu vou finalizar aqui com uma frase de um grande economista canadense, o Galbraith, o John Kenneth Galbraith, que diz o seguinte: nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto a falta de dinheiro. Não tenho dúvidas disso, porque é verdade. Pode passar. Pronto. Ficou um pouquinho distorcido, mas esses são meus contatos pessoais, pessoal, e os contatos da Topo Money Educação Financeira. Tanto eu quanto a Topo Money temos Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn, né? No caso, os meus são @marceloaf1978 e os da Topo Money, @Topo Money, tudo facilzinho aí para vocês. Aí tem meu e-mail pessoal, marcelo-af@hotmail.com, e tem o e-mail da Topo Money, contato@topomoney.com.br. E eu já coloquei aqui no chat, vou até colocar de novo, vou colocar aqui de novo, o nosso endereço do YouTube da Topo Money. Quero ver todos vocês lá inscritos, acessando nossos vídeos e aprendendo bastante também conosco, lá no YouTube. youtube.com/topomoney. Então, esses são os nossos contatos. Agora, Daniela, pode dar mais um toque, que nós temos um outro presente aqui para a galera. Pessoal, qual é o nosso presente aqui para vocês? Esse segundo presente. Esse cupom, esse QR Code, ele leva a página já para vocês adquirirem o curso Adeus Dívidas. O que eu estou disponibilizando para vocês? Estou disponibilizando o cupom de desconto nasal.topo.50, em que você terá 50% de desconto no curso Adeus Dívidas. Você vai pegar o curso pela metade do preço. O que o curso oferece? Todas essas informações de uma forma aprofundada, de uma forma mais
descritiva, assim, com mais detalhes, com mais interação. Esse curso, ele é de acesso vitalício, então, uma vez que você compra o curso, você não precisa comprar novamente, mesmo que ocorram atualizações e provavelmente no futuro vamos ter que fazer atualizações, porque tudo muda. Você vai ter essa possibilidade e você pode dividir no cartão de crédito. Então, você tem uma série de possibilidades. É isso aí, Kézia. Eu vou pegar o link aqui, eu vi que a Kézia já solicitou. Pronto, eu estou colocando aqui o link, Kézia. E esse curso fica na Hotmart, que é uma plataforma excelente para cursos online. Eu já fiz cursos nela, gosto bastante. E tem um outro benefício nesse curso. Esse curso ele tem uma área de alunos em que você vai poder tirar suas dúvidas e vai poder me permitir fazer um acompanhamento da sua evolução, tirando suas dúvidas, acompanhando você, orientando, para que esse nosso processo não termine hoje e não termine quando você concluir as aulas em vídeo lá do Adeus Dívidas. A gente vai poder continuar conversando sempre e tirando suas dúvidas e orientando. Então, vale muito a pena, porque é um investimento que você vai fazer uma vez só. Você vai comprar o curso com 50% de desconto. Ó, Kézia e todos os demais, só fazendo um parêntese, o link, que é o mesmo do QR Code, o link está no chat. Quando vocês entrarem lá, tem um campo. No computador, ele aparece do lado direito da tela, para vocês inserirem esse cupom, novamente, nassal.topo.50. Então, eu quero muito continuar conversando com vocês, quero continuar muito compartilhando o que eu conheço com vocês e também aprendendo com as experiências que vocês vão ter. Assim, eu agradeço novamente e quero realmente continuar esse relacionamento nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e aqui no nosso curso Adeus Dívidas. Tá bom? Aproveitando para agradecer também mais uma vez a Daniela, o espaço da Uninassal para a gente conversar. E a gente sempre à disposição. Marcelo, excelente, excelente explanação, bastante didática. Só agradecer, né? Peço desculpas por estar acompanhando pelo celular, mas foi um tempo, depois eu te explico, tá? Mas assim, foi maravilhoso, tenho certeza que quem está aqui hoje conseguiu aprender sobre educação financeira e vai levar vários toques aí para a vida pessoal. Muito obrigada a todos e a você. Daniela, só mais uma informação, para que vocês fiquem bastante atentos. Esse cupom de desconto, ele é muito legal, mas ele tem uma limitação. Ele está disponível até amanhã, até o final do dia de amanhã. Então, pouco mais de 24 horas aí para vocês tomarem essa decisão de melhorar de vida e vocês não vão se arrepender, porque é um preço bastante acessível também. Pronto, só agradecer mesmo, Marcelo, mais uma vez. Obrigada mesmo, tá? Ok. Um abraço a todos. Boa noite.